Então, eu acho que é muito importante e válido a gente falar desse tema que é o luto, porque é uma questão que infelizmente tem batido as nossas portas. Quantas famílias eu tenho visto que têm passado, têm enfrentado esse processo de luto, e eu acho que é muito válido a gente estar falando sobre esse tema. E tem um autor que fala assim que o luto é o preço que se paga pelo amor. Eu acho essa frase linda, porque de fato só se vive o luto quem ama. E o que é o luto? O luto é quando a gente fala de uma interrupção, de uma separação, de um vínculo. Então essa separação ela pode ser no âmbito material também. Pode ser quando você perde um emprego, quando você se muda de uma cidade, pode ser o término de um relacionamento. Inclusive a separação, quando a gente fala de criança, ela é um sentimento que equivale, equipara a dor do luto. Então, falando do luto, nesse primeiro momento que a pessoa começa a vivenciar o luto, é muito comum uma sensação de anestesia, como se a pessoa estivesse vivendo num mundo paralelo que não fosse real. E falando dessa questão, dessa sensação de que não é real, tem uma autora que é a Elizabeth Kubler, que ela fala dos 5 estágios do luto, que são exatamente a negação, esse estado de negação, onde a pessoa se nega a aceitar, e a aceitação ela faz parte desse processo. A tristeza, na verdade, a tristeza faz parte desse processo para nos levar à aceitação. E aceitar não significa achar que está tudo bem. Aceitar é deixar aquela realidade descer realmente ali na sua alma. Então, falando da Elizabeth Kubler, dos 5 estágios do luto, ela vai falar da negação, da raiva, da negociação, da depressão e finalmente a aceitação. A raiva, a pessoa tem aquela revolta por que está vivendo aquilo, porque ela está passando por aquilo, aquele sentimento mesmo de raiva. A negociação, quando vem aqueles pensamentos, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito de alguma forma, poderia ter acontecido de forma diferente se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Até mesmo tentar negociar com Deus, com o universo, seja lá qual for a sua crença. E a depressão, quando a pessoa realmente entra naquele processo profundo de dor, de tristeza, de lamento, onde vive realmente com muita intensidade aquela dor. E finalmente a aceitação, que é onde se espera que a gente chegue. E falando desse processo, não existe uma ordem exatamente, pode acontecer em vários momentos de você sentir raiva, depois você volta a sentir a negação, depois você começa a negociar, então não tem assim uma ordem certinha, a pessoa pode viver esse estágio em vários momentos aí desse processo do luto. A gente não tem como medir, é algo muito pessoal, não tem como mensurar o tamanho dessa dor, é uma dor muito profunda e cada um vive a sua maneira, cada um sabe o quanto dói. E falando dessa questão da dor, falando desse sentimento do luto, é importante você viver essa tristeza, porque isso se faz o processo do luto. Porque se a gente nega e insiste nesse estágio de negação, mais tarde, daqui a uns anos, esse luto pode bater à porta. Pode vir com alguma ataque de pânico, com alguma sensação de que você não sabe o que está acontecendo. Pode ser o luto batendo à porta dizendo: oi, eu estou aqui. Então,
esse processo sim de tristeza, de olhar para o que você está vivendo, dar atenção para isso, é viver esse momento. É importante para se chegar no processo de aceitação. O primeiro ano, então falando de tempo, a gente fala aí de 3 meses a 2 anos, uma média. E o primeiro ano é sempre o mais difícil. A gente falando aí de perda de entes queridos. Esse primeiro ano é o ano onde a gente vai vivenciar todas as datas importantes. Então, a data do falecimento, a data do aniversário e por aí vai, Dia das Mães, Dia dos Pais, todas essas datas que a gente geralmente comemora em família. Então, o primeiro ano é sempre o mais difícil. Agora, falar de luto, a gente está falando de um processo de transformação. Um processo onde você precisa aceitar, sim, que a sua vida agora vai ser diferente. Então, falando dessa transformação, também vem aí carregada de uma oportunidade para você olhar para dentro de você, para você ver realmente quem você é. E no meio dessas sensações todas, a gente se vê vulnerável. E no meio dessa vulnerabilidade, a gente consegue estar mais sensível e olhar, ter esse olhar interno e enxergar quem nós somos e o que nós temos feito até hoje com as nossas vidas. Eu quero deixar esse contributo para essa série que eu estou fazendo relacionada ao luto. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que esteja precisando, um amigo, alguém que esteja passando por esse momento, ok? E até o próximo vídeo, espero estar podendo ajudar a vocês. E um abraço e que fica aí esse consolo, esse carinho de nós profissionais que temos também contribuído nesse período que estamos vivendo tão conturbado, né, em todo o planeta, mas que possamos ter forças para continuar tendo esse olhar também para as pessoas que estão às nossas voltas e que continuam nos amando e que a gente também ama tanto. Até o próximo vídeo.